Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Café Digital. Hoje é uma edição muito especial, com dois grandes amigos aqui. Nós vamos atuar com nosso amigo Erivan e também com o nosso amigo Luiz. Guardando aqui a entrada do Luiz, para a gente poder iniciar aqui os trabalhos. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Márcio. O Erivan já está aqui com a gente também. Boa noite, Ana. Deixa eu tentar resgatar aqui o nosso amigo Luiz, mandar uma mensagem para ele. Luiz, estamos online. Deixa eu ver se ele já está aqui, porque às vezes eu nem vejo a pessoa entrando. Transmitir ao vivo com... Ainda não estamos com o Luiz. Boa noite, Douglas. Boa noite, Cláudia. Aguardar mais um minutinho a entrada do Luiz. Enquanto isso, pessoal, vou apresentar para vocês o Café Digital, para quem não conhece. Estamos chegando aí na nossa 30ª edição. Hoje nós teremos uma live dupla. Essa live com os amigos do TCU e na sequência a live com um amigo Luciano, lá de Curitiba. Luciano também é um grande conhecedor do tema. Vai nos brindar aí com o seu conhecimento com a Emenda Constitucional 106. Vai dar uma aula para a gente, na verdade. Boa noite, Velber, acho que é assim que se fala. Vamos lá, Luiz. Luiz ainda não apareceu pra gente. Grande Marcos Bittencourt, meu grande amigo. Um abraço para você. Estamos aguardando aqui nosso amigo Luiz Felipe do TCU. Olá, Lívia. Muito boa noite para você também. Olá, Lote Zero, boa noite. Olá, Fernanda. Sejam muito bem-vindos. Sempre gigante. Professor Rony Charles, online aqui com a gente. Saudações, meu amigo. Olá, Vera. Vou pedir aqui um suporte do meu amigo Erivan, que está aqui com a gente. Erivan, se tu puder fazer uma... Opa, Luiz Felipe chegou, agora sim. Eu achei que ele estava com algum probleminha técnico, mas eu já vou te puxar aqui, Luiz. Vamos lá. Vamos transmitir aqui com o Luiz. Agora sim, para a gente iniciar. Dá o aceite para a gente aí, Luiz, na conexão. Estaremos prontos. Agora online, definitivo, com o grande professor Luiz Felipe, auditor do TCU. Um abraço para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Café Digital. Grande abraço, eu que agradeço o convite. Boa noite a você, boa noite a todos. Estamos juntos aí para discorrer sobre essa legislação do Covid no que tange a licitações e contratos administrativos. Muito bom, meu amigo. Eu tenho certeza que a gente vai ter um momento aqui de muito crescimento. Esse é um assunto que a gente já falou em outras lives, mas, professor, sem dúvida nenhuma, é um assunto que nós temos vários pontos de vista e juntos nós podemos aqui tecer novos comentários e poder ajudar essa rede que tem buscado sempre o crescimento. Eu agradeço em nome do Café Digital, do Jogo de Contratações, o teu aceite do professor Erivan, para que a gente possa conseguir esse conhecimento. Nós temos aqui grandes gigantes nessa live. Quero salvar aqui o professor Rony Charles, que está com a gente, que já fez uma introdução também a esse conteúdo. Quero saudar aqui a minha amiga Jojo, que está aqui na área também. Quero saudar aqui ao Marcos Bittencourt, a Fernanda, ao Lote Zero, a Lívia, enfim, a todos que estão aqui prestigiando esse magnífico evento que a gente está
levando conhecimento e informação de qualidade para todos vocês. Muito obrigado a todos. E, professor, eu quero te passar a palavra aí para, se quiser fazer alguma consideração inicial, mas, basicamente, hoje nossa agenda está bem cheia. Então, te dou aí a palavra para você fazer uma rápida introdução e, pelo menos, aí dizer para a gente o que seria essa MP 961 do ponto de vista assim, geral, né? A gente sabe que foi um normativo que trouxe muita inovação e eu quero já te passar a palavra para que você possa, de certa forma, só pincelar isso, fazer uma introdução rápida, e a gente efetivamente entrar no conteúdo, que eu tenho algumas perguntas aqui que eu separei para a gente poder deixar a nossa dinâmica mais interessante. Haja visto o fato de, na metade da nossa live, a gente colocar o professor Ivan aqui também para debater com a gente. Ok, tá? Então, satisfação enorme aí estar na live do Café Digital, tratando da Lei 3979 e dessas medidas provisórias que foram editadas na sequência, e uma delas é a medida provisória 961. Ela trouxe inovações, tem algumas questões bastante interessantes sobre ela, se essas inovações estão restritas às medidas que vêm sendo adotadas com vistas a esse enfrentamento da Covid-19 ou se elas são mais amplas, mais genéricas e abarcam um número maior de contratações. Estou aqui à sua disposição aí, pronto para colaborar. Valeu, mestre. Obrigado. Então, o assunto da nossa live de hoje, então, MP 961, novos limites da dispensa de licitação em razão do valor, ampliação do uso do RDC e pagamento antecipado. Gente, não custa dizer, foi uma grande inovação. A gente tem aqui um cenário que realmente gera uma certa ambiguidade, algumas dúvidas, mas, de fato, esse marco normativo da 13979, juntamente com as medidas provisórias, trouxeram aí uma série de dúvidas, mas também um acalento jurídico para quem busca agilidade e resolução de problemas na parte de compras públicas. E, professor, eu já tenho aqui, na verdade, um material que eu queria que você pudesse discorrer, porque como são várias frentes, né, nós temos aqui basicamente 3 frentes que a gente quer abordar dentro desse assunto, que a gente tem aí as inovações são as seguintes, né? Nós temos aí a fixação dos novos limites, a ampliação do uso do RDC e a autorização do pagamento antecipado. Eu queria ir no teu breve, no tempo que a gente tem aqui, trabalhar principalmente o seguinte, o regime jurídico que a gente tem aqui da 13979, né? Eu queria saber se ele produz os efeitos jurídicos desse normativo de maneira autônoma. Ou seja, esse regime jurídico, ele se dialoga ou se relaciona com outras leis, tal como a 8666, a lei do pregão, a lei das estatais. Como é que fica isso no arcabouço jurídico para organizações que têm caráter municipal, caráter federal? Como é que você vê essa relação para que esses órgãos possam tomar a sua melhor decisão baseada aí nos princípios de gestão de riscos? Essa sua primeira pergunta, Antônio, ela é bastante interessante e eu tenho ouvido, né, muita coisa sobre a Lei 13979, as medidas provisórias que vieram na sequência, dúvidas têm surgido em relação a esse conteúdo, mas tem também surgido dúvidas sobre esse diálogo que a Lei 13979 tem ou faz com as outras leis nacionais, aquelas que disciplinam normas gerais, veiculam normas gerais de licitações e contratos, né? Então, além de dúvidas sobre esse conteúdo, se dispositivos dessas outras leis se aplicam ou não no contexto das contratações de que trata essa Lei 13979, né? Perguntas do tipo, se eu estiver realizando uma contratação direta com base no artigo 4º da Lei 13979, né, que é a hipótese de dispensa de licitação, aquela hipótese de contratação emergencial em que o objeto visa justamente ao enfrentamento dessas medidas relacionadas à Covid. Se eu estiver realizando essa contratação direta, eu tenho que ouvir o assessor jurídico, ou seja, é necessário um parecer jurídico acerca da minuta de contrato, porque eu vou ter uma contratação emergencial, eu vou ter essa contratação sendo viabilizada por meio de um contrato, e se esse contrato, a minuta desse contrato, deve ser previamente examinada pelo assessor, pelo consultor jurídico. Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Por quê? Porque a necessidade da manifestação do assessor jurídico em relação à minuta de edital e contrato, essa necessidade se encontra no artigo 38 da Lei 866. Não há essa obrigatoriedade à luz da 13979. Outra dúvida, contratação direta. Se eu estiver fazendo uma contratação com base lá no artigo 4º da 13979, hipótese de dispensa de licitação,
tem que haver ratificação por parte da autoridade superior, ou seja, tem uma autorização do prefeito, mas é ratificação. A ratificação está lá no artigo 26 da Lei 866. Dúvidas em relação à questão contratual. Por exemplo, quais são os instrumentos de contratação que eu devo utilizar? Tem que ter contrato, instrumento de contrato, posso ter ou não um instrumento equivalente. Sanções a serem aplicadas. Quais são as sanções no âmbito da Lei 13.979? Porque eu tenho sanções na Lei 866, eu tenho sanções na Lei do Pregão, eu tenho sanções no RDC, mas eu não tenho sanções específicas na Lei 13.79. E quais as sanções que eu aplico? Exatamente, né? São as sanções da 866, são as sanções da Lei do Pregão. Agora eu aplico as sanções da 12.462 de 2011 do RDC, mas quais são as sanções específicas a serem aplicadas no âmbito da 13.979? Eu não tenho. E aí, em matéria de sanções administrativas, eu aplico subsidiariamente, não aplico? Essa é uma questão bastante interessante, né? E dúvidas têm surgido em relação a aspectos dessas outras leis, dispositivos existentes, exigências dessas outras leis, como elas dialogam com a Lei 13.979. E tem um dispositivo na Lei 13.979, depois de muito refletir a respeito, que eu acho que eles dá uma boa resposta, explica bem, e me parece que é apto assim, para dirimir essas dúvidas em relação à aplicação desses outros dispositivos, esses outros regramentos, eles se aplicam de forma harmônica com a Lei 13.979, que é o dispositivo específico da 13.979 que prevê a não realização de audiência pública em se tratando de pregão simplificado. Porque a Lei 13.979, na verdade, sinteticamente, eu teria na 13.709 uma hipótese de dispensa de licitação, que seria uma nova hipótese de contratação emergencial, objeto para o enfrentamento da Covid, e tem a questão do pregão simplificado. O resto simplificação do planejamento, alguns experimentos relativos a contrato, chamado pregão simplificado ou pregão express, né? Então, esse dispositivo, esse parágrafo 3º lá do artigo 4º G, esse que dispensa a audiência pública, ele está relacionado justamente a um dispositivo, o CAP, trata do pregão simplificado. Então, por intermédio desse dispositivo, o legislador diz, fica dispensada a audiência pública, a que se refere o artigo 39 da Lei 866. Né? Então, como é que você faz essa interpretação sistêmica? Né? Por que o legislador colocou especificamente, num contexto de pregão simplificado, essa dispensa da audiência pública que se refere à Lei 866? Né? Por quê? Por quê? Porque na legislação do pregão, né, porque eu estou tratando de um pregão simplificado, só que eu tenho a legislação do pregão, que é a Lei 10.520 de 2002. E tem um dispositivo nessa legislação, que é o artigo 9º, que prevê a aplicação subsidiária da Lei 866. Então, nas lacunas e omissões da Lei do Pregão, eu aplico subsidiariamente a Lei 866. Aí vem a Lei 13.979 e diz, eu aplico subsidiariamente, só que em relação à audiência pública, não é para realizar. Ou seja, eu posso dispensar a audiência pública. Então, em termos práticos, quando eu estiver fazendo um pregão simplificado, eu não estou à margem da Lei 10.520. Eu estou no âmbito da Lei 10.520. Tá? E por isso o legislador colocou a dispensa de um dispositivo da 866, porque a regra é eu aplicar subsidiariamente a Lei 866. Né? Então, na verdade, esse pregão simplificado, o que é pregão simplificado? Na verdade, é o pregão da 10.520, tá? Com objeto específico para enfrentamento da Covid, em que, no âmbito desse pregão, eu tenho algumas particularidades e especificidades em relação à questão do rito, questão do prazo. É por isso que é chamado de pregão simplificado. Ele é mais simples, é mais sério. Mas as regras eu vou buscar onde? Na 10.520. Né? Okay. Recentemente surgiu uma dúvida, uma discussão em live a respeito desse ponto, né? Eu vi dois renomados aí na área discutindo justamente se esse pregão seria o pregão da 10.520. Por quê? Porque se você olhar para esse dispositivo que trata do pregão simplificado, ele não faz alusão expressa ao objeto comum. Ele só fala pregão para contratação, para licitação envolvendo bens, serviços, tal. Ele não diz objeto comum, né? E a discussão é essa. É um outro pregão? Que pregão é esse? Não, é o pregão da 10.520. Esse pregão simplificado tem necessariamente como objeto o objeto comum, só que é um comum com objetivo específico de enfrentamento. E essa regra também vale para a hipótese de dispensa de licitação, ou seja, essa hipótese da
da 13979 é como se tivesse uma nova hipótese de dispensa de licitação, ela é inserida lá no artigo 24. Eu tenho lá uma contratação emergencial, que é o 24, inciso 4. Só que aqui é uma nova hipótese de dispensa de licitação, né? Ou seja, é como se eu inserisse, não formalmente, mas materialmente, essa nova hipótese no artigo 24. Então, conclusão a que eu chego. Cabe manifestação do assessor jurídico? Sim. Né? Essa regra do parecerista jurídico, ela se aplica perfeitamente. Né? Essa regra da ratificação, entendo eu, que se aplica. A questão da publicação, a Lei 13979 fala da publicação na imprensa oficial, mas quem trata da publicação, trata do site, na publicação na imprensa oficial, está nessa legislação específica. Né? Então, ou seja, esses outros disciplinamentos, essas outras regras, se aplicam, obviamente, quando não conflitarem com esse dispositivo da 13979. E só para arrematar, só para reforçar isso tudo, foi editada a medida provisória 951, que ela reforça o que a gente está colocando, porque ela suspende prazo prescricional das sanções administrativas da 866, da 10520 e 12462 de 2011, que é do RDC. Ou seja, quando eu estiver aplicando penalidade, eu estou no âmbito da 866, ou, se eu tiver com pregão simplificado, estou no âmbito da 10520. E se for o caso do RDC, eu estou no âmbito do RDC e as sanções aplicáveis são as sanções do RDC. Cara, a introdução melhor não poderia ter sido feita. Acho que ficou realmente bem claro. Eu realmente, esse ponto de vista, eu ainda não tinha tido ele nessa perspectiva. E veja, é muito claro também a manifestação do legislador quando ele simplifica o preenchimento dos artefatos nesse objetivo, e ele também encurta os prazos. O professor Rony Charles falou muito disso, da questão dos prazos que foram encurtados, no sentido também de atender esse período. Porque se você deixa o prazo do jurídico valendo como se fosse o prazo clássico de antigamente, certamente nós teríamos alguns problemas do ponto de vista de entrega. A professora Michelle Marie também fez um trabalho brilhante no sentido de falar também sobre prazo, sobre terceirização, e eu acho que esses trabalhos vão se complementando. É importante esse ponto de vista que vai trazendo novos entendimentos. Excelente, professor. Então, em termos práticos, eu teria todo esse arcabouço, né? Só para reforçar, eu tenho todo esse arcabouço. Eu não tenho só a 13979 medidas provisórias para esse enfrentamento. Não, eu tenho as normas, ou seja, o arcabouço jurídico para esse enfrentamento, 13979 medidas provisórias e essas leis nacionais já existentes, né? Ou seja, você não joga, eu estou até anotando isso aqui, você não joga a lei fora e o histórico fora. Pelo contrário. Pelo contrário. Você mantém a base, ela continua sendo utilizada normalmente, só que você tem o que você falou, um novo dispositivo que vai permitir, que vai habilitar a organização pública a tomar uma decisão de maneira mais ágil por conta ali da situação. Então, me parece que isso está bem claro, a explicação foi perfeita, realmente não poderia ter sido melhor. Eu separei aqui uma outra pergunta também que geralmente eu acho que até pode ser a principal aqui. Nós temos ainda aí mais perto aí de 12 a 15 minutos, e eu queria que você discorresse nesse assunto aqui que é o mais importante no meu ponto de vista. As inovações que a 961 trouxe, né, que a MP 961 trouxe. Fixação de novos limites para dispensa em razão do valor, ampliação do uso do RDC e autorização para pagamento antecipado. Isso aí, na verdade, é o cerne da mudança, né? Isso se aplica para qualquer contratação que eu possa fazer na administração pública, em qualquer esfera, em qualquer local, ou isso aqui está relacionado apenas ao objeto Covid? Qual é o seu entendimento nesse ponto? Ok, essa foi a principal inovação, né? Em relação até a medidas provisórias que vieram anteriormente, como a 926 e especificamente a 951, que trouxeram inovações, mas relacionadas especificamente a esse enfrentamento da Covid. Aqui não, né? Ou seja, essas inovações trazidas, essas permissões para o administrador, elas abarcam quaisquer contratações, né? Ou seja, não estão atreladas a esses objetos necessários ao enfrentamento da Covid. Então, quando se fala em dispensa de licitação, quando se amplia aqueles limites da dispensa de licitação em razão do valor, ali é para quaisquer contratações. Até porque, em termos de dispensa de licitação, se você for pensar bem, quem vai se valer dessa contratação de dispensa em razão do valor para enfrentamento da Covid? Porque você tem o artigo 4º caput lá da 13979, que permite essas contratações emergenciais, então eu vou me valer dele. Então, é muito mais, no caso dessa dispensa de licitação, para objetos que não têm correlação com a Covid, né? Então, ou seja, só para reforçar esse posicionamento que essas inovações, elas abarcam objetos
muito além daqueles necessários ao enfrentamento da Covid, né? Isso vale para a dispensa, também a questão do RDC. E pagamento antecipado também na sequência. No tocante ao uso do RDC, você vê alguma dificuldade para organizações que têm utilizado o RDC, a modalidade do pregão, com uso também baseado na 8666? Você vê alguma dificuldade de se fazer a utilização do RDC para fazer uma mudança nesse sentido? Ou é algo que é simples, a organização consegue atuar de maneira mais tranquila? Essa questão do RDC, deixa eu só tocar um pouquinho na questão, avançar só um pouquinho na questão lá do 24.2, né? Não sei se você vai fazer uma outra pergunta nesse sentido. Não, só para deixar claro. Tem um outro parâmetro aqui. Tem mais outra? Você vai fazer lá depois sobre essa do 24.2, né? Então, começar primeiro pela questão lá do RDC. O RDC surgiu lá, foi editado em 2011, e o objetivo maior do RDC foi, inicialmente, atender aquelas contratações específicas envolvendo Copa do Mundo, né, em 2014, realizada no Brasil, e aí Jogos Olímpicos. Né? Esse foi o objetivo primeiro, né, o escopo primeiro do RDC. Com o passar do tempo, em virtude das vantagens advindas da utilização do RDC, esse escopo foi sendo ampliado. Né? E depois, né, foi expandido para obras de infraestrutura, aeroportos, estabelecimentos prisionais, enfim, ganhou uma dimensão maior. E culminando com essa medida provisória que estende o uso do RDC para quaisquer objetos. O RDC traz vantagens significativas, talvez a maior delas, a principal, seja em relação ao rito a ser observado no processo licitatório. Tá? Que o rito a ser observado no âmbito do RDC, ele é semelhante ao rito do pregão. Tá? Tem justamente aquela inversão de fases que dá celeridade às contratações. Né? Inclusive, foi o embrião para a lei das estatais, está sendo o embrião também, né, como consequência, para esse PL 1292, que busca consolidar a lei do 86, a lei do pregão e RDC. Então, ao utilizar o RDC para uma contratação de uma obra, né, e não a 866, né, uma das principais vantagens é justamente esse ganho em termos de celeridade nesse processo licitatório. Né? Já que, como acontece no âmbito do pregão, primeiro é o trato de julgamento de proposta, depois a habilitação só daquele que se encontrar provisoriamente, em primeiro lugar, numa licitação do tipo menor preço. Né? Então, o ganho é bastante significativo. O que me parece também estar por trás dessa ampliação do RDC é um ponto assim, interessante, uma discussão também que surge em relação a 13979, porque se a gente atentar para o caput do artigo 4º, ali, se a gente for na literalidade da lei, a gente chega à conclusão de que só cabe utilizar a contratação emergencial, a que se refere o artigo 4º da 13979, para bens e serviços. Né? O legislador não se reporta a obras. Né? O que eu tenho defendido é se fazer primeiro uma interpretação sistemática. Por quê? Porque lá no início, né, quando você olha para 13979, você vê a finalidade é o quê? O que tem ali são medidas para enfrentamento da Covid-19. Quando você fala em medidas, né, fica difícil você dissociar dessas medidas a construção, por exemplo, de um hospital de campanha. Né? Me parece que fazendo essa interpretação sistêmica, eu chegaria à conclusão de que a 13979 também se aplica à contratação de obras. Por quê? Porque se não pudesse raciocinar dessa forma, como é que o administrador faria? Ele faria uma contratação emergencial com base no 24, inciso 4 da Lei 866. Ele não faria licitação. Ele não usaria a emergência da 13979, mas ele se socorreria da emergência do 24, inciso 4, que precisaria celeridade nessa contratação. Né? Então, eu acho que é possível você fazer esse raciocínio de usar a 13979 para a contratação de obra. Para quem defende essa impossibilidade, né, quem se apega a essa literalidade, a solução viria agora com o RDC. Né? Ou seja, eu não tenho amparo na 13979, né, por exemplo. Não posso. Né? Então, ou eu faria essa emergencial da Lei 866, ou então agora não usaria a 866 e usaria o RDC com amparo na medida provisória 961. Eu teria celeridade nessa construção, né, na licitação para a construção de uma obra. Antes da gente passar aqui nessa pergunta do 24, eu queria pegar aqui o questionamento do lote 0. Aqui. Ele perguntou para a gente, então eu posso utilizar o RDC para tudo, então? Esse é o entendimento exatamente, né? Correto? Posso usar, então. Para quaisquer objetos. Antigamente o escopo era mais restrito. Agora não, a própria medida provisória
961, ela coloca para quaisquer bens, serviços, obras, locações. Ou seja, ampliou. Durante o período que durar o Covid, correto? Enquanto, na verdade, durante o estado de calamidade, né, que foi reconhecido esse estado de calamidade pelo decreto legislativo 6 de 2020. Né? Isso. Perfeito, meu amigo. Cara, incrível aí, muito pontual a observação. E aí, quer discorrer um pouco sobre o 24? Sobre Isso, né? Da dispensa? Para arrematar, 24/2, principal mudança, inovação foi em relação aos limites do 24/2, que eles foram ampliados. E esses limites deixaram de ser percentuais do valor estimado máximo da licitação da modalidade convite, né, como está no 24/2 em sua redação original, e passou a ser valor fixo, né, se aproximando justamente da lei das estatais. Então, obras e serviços de engenharia, né, agora até R$100 mil, dispensa em razão do valor, e objetos que não são da área de engenharia, né, bens e serviços que não de engenharia, o limite de R$50 mil. Né? Vantagem que eu vejo, né, celeridade nessas contratações, né, principalmente em tempos de pandemia, onde você tem medidas que estão sendo implantadas no sentido de isolamento, né, você pode se valer da contratação com base 24/2 e realizar a dispensa eletrônica. Né? Então, você tem a possibilidade, eletronicamente, realizar de forma mais célere essas contratações que, na prática, seriam de baixo valor, não precisaria movimentar a máquina administrativa para realização de contratações justamente nesses valores. A questão também que me parece ser bastante significativa é que, à luz da Lei Complementar 123, tem um dispositivo, artigo 49, que prevê que, quando eu me valer de uma contratação com base no 24/2, tem uma mensagem clara de privilegiar contratações junto à microempresa e empresas de pequeno porte, que é algo extremamente significativo, né, nesse momento aí que essas empresas estão sendo afetadas de forma significativa pelas consequências aí advindas da pandemia. Né? Então, seria uma forma de nós acolhermos essas empresas, buscarmos justamente fazer contratações preferencialmente junto à microempresa e empresa de pequeno porte, sem passar pelo crivo de um processo licitatório. Né? É interessante, a gente já teve alguns debates aqui, inclusive, sobre a evolução das compras públicas para marketplace. Nós passamos aqui por várias agendas dentro do projeto e eu acho que esse momento faz a gente revisitar, inclusive, a maneira com que nós temos lidado com compras públicas. Né? Eu acho que nós vamos ter grandes mudanças e, sem dúvida, esse normativo da 13979 vai provocar aí transformações significativas para esse assunto de compras públicas. Nosso tempo está acabando, mas eu acho que dá tempo ainda de mais uma pergunta para a gente maximizar aqui nossa agenda. Eu tenho aqui, na verdade, até duas aqui. Vamos tentar fazer elas aqui, ó. Os novos parâmetros tomados aqui como limite para dispensa de licitação em razão do valor, você já falou, né? Dessa daqui, eu não vou nem considerar ela, então vamos pegar essa daqui. Ainda um pouco mais sobre o RDC aqui, se você quiser dar mais uma palhinha. Acerca do uso do RDC aqui, eu queria que você me apontasse assim, o porquê que eu tenho que optar então pelo RDC e não pelo pregão. Essa é interessante porque o TCU ele tem uma jurisprudência, né, muito sedimentada em relação à impossibilidade de você utilizar pregão para obras. O TCU tem uma jurisprudência bem sedimentada. Sim, o TCU faz uma interpretação bastante literal, gramatical, da 10.520. Né? Quando o legislador conceitua bens com objetos comuns, né, ele diz, considera-os bens e serviços comuns. Né? Então, o TCU, olha, não existe uma vedação expressa na lei, mas ela está implícita na lei. Há uma vedação expressa nos decretos regulamentares. E de que não cabe pregão para obras. Né? E acho até eu que uma das motivações para o RDC, naquela época de celeridade para aquelas contratações, diante dessa jurisprudência do TCU de impossibilidade de pregão para obras, na verdade, o RDC, o rito, é bem semelhante ao do pregão e poderia ser aplicado a obras isso lá atrás. Hoje também continua podendo. Né? Então, pela jurisprudência, não é possível você usar pregão para obras. Né? Então, o que eu teria hoje? No âmbito lá da 13979, se eu tenho um objeto indispensável, imprescindível, absolutamente necessário para o enfrentamento e não tenho tempo de fazer uma licitação, um pregão, eu contrato emergencialmente. Se o objeto for comum, eu faço um pregão simplificado para bens, serviços, inclusive serviços lá da área de engenharia.
Aí vem a questão da obra. Por quê? Porque se for obra, eu não posso me valer do pregão simplificado. Não posso usar o pregão simplificado. Ou vai ser uma contratação emergencial, ou com base na 13979, que é o que eu defendo, ou para quem entende que não é possível usar 13979, seria utilizada a Lei 866 no 24, inciso 4. E se eu tiver um tempo para a realização de processo licitatório, em vez de me valer da 8666, né, que tem todo aquele rito mais burocratizado, mais demorado, eu me valho do RDC, onde eu vou ter essa licitação para futura construção da obra sendo realizada de forma mais séria do que me valendo da Lei 866. Né? Então, é que eu teria hoje, Lei 13979, objetos comuns necessários ao enfrentamento, né? Podendo fazer licitação, eu faço um pregão simplificado. E se for obra, eu não posso usar o pregão simplificado, eu usaria o RDC. Então, para obra seria ou contratação emergencial ou o RDC, que eu teria de forma mais séria a conclusão dessa licitação. E só estamos na metade da live. Brilhante, eu acho que não poderia ter sido melhor essa sua ponderação sobre o assunto. Nós temos aí um assunto que ele naturalmente ele não se esgota, né, professor? A gente tem muitas vertentes, muitas ideias e eu tenho certeza que o teu ponto de vista foi muito assertivo para que a gente pudesse ter um entendimento até mais técnico do assunto. Gostei muito da tua explicação. Olha, a didática aí impecável. E eu posso te dizer o seguinte, isso aqui não foi uma live, foi uma aula. Muito obrigado pela tua contribuição aqui no Café Digital. O nosso tempo aqui, basicamente, aqui com o professor, pessoal, se encerra nesse momento. A gente vai fazer uma transição, mas eu queria, professor Luiz, agradecer imensamente a tua contribuição, dizer que sou um admirador do teu trabalho, dos seus artigos. É um cara que escreve muito bem. Parabéns aí a todo o trabalho realizado aí junto ao Tribunal de Contas, que hora a gente ama, hora a gente odeia, sempre tem essa dicotomia, mas o importante é debater e crescer como aprendizado, tanto que o TCU tem contribuído para esse segmento de licitações e contratos. Eu tenho certeza que se não fosse o TCU, nós não teríamos chegado no nível de maturidade que nós temos hoje das governanças nas aquisições. Então, assim, quero te agradecer, passar para você aí para palavras finais aí, para a gente começar agora um momento com o professor Erivan, que já está online aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço o convite. Eu gostaria aqui até de trazer algum acordo do TCU que pudesse ilustrar, mas não há deliberação do TCU ainda a respeito de contratações sendo realizadas com base na 13979, né? Então seria interessante a gente trazer já alguma coisa mais concreta, mas tenho certeza que o tribunal vai ser sensível aí a essa situação específica, né? Como ele tem sido em tempos de normalidade, não vai ser diferente em termos de pandemia, né? Agradecer bastante, um prazer, sou fã de vocês aí do Café Digital, espero ter colaborado, né, para essas discussões, obviamente não vai espancar todas as dúvidas, longe disso, o objetivo justamente foi colaborar com o debate. Isso aí, a ideia é fomentar o assunto, professor. Cara, 10, nota 1000, muito obrigado mesmo. Agradeço. Tamo junto. Vou encerrar agora a nossa conexão e vou chamar o professor Erivan. Legal? Joia, eu que agradeço. Obrigado. Grande abraço. Com a gente aí, tá? Com certeza. Prestigiar aí o meu amigo Erivan e a live de Café Digital. Obrigadão. Obrigado, valeu. Vou chamar agora aqui nosso amigo Erivan. Pessoal, discussão muito rica. Cara, gostei demais agora do bate-papo com o professor. Eu acho que é isso que faz o conhecimento mais rico, né? A gente compartilhar informação. De nada adianta, às vezes, a gente ter um conhecimento e não poder levar ele adiante, fica guardando. Então, esse momento foi interessante para isso. Agora a gente vai convidar aqui nosso amigo Erivan, que já está pronto. Já estou adicionando ele aqui agora. Erivan, basta você aceitar aí. Boa noite, grande professor. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Me ouve bem? Tudo bem com você? Como é que são as coisas? Tudo em paz, tudo tranquilo. Rapaz, olha o tamanho do meu desafio. Unir dois gigantes aqui para falar de um tema espinhoso e moderar um bate-papo aqui que eu confesso que eu sou um grande aprendiz. Obrigado pelo teu aceite aqui no Café Digital. Tenho admirado aí também os artigos que o professor tem contribuído aí com a parte acadêmica. Vi o artigo de vocês publicado no Solicita, recebi esse material mais recente. A gente até mudou o nome da live, né? Porque a gente ia falar de um assunto e aí vocês soltaram um artigo mais novo e a gente pegou ele como preferência para esse momento. Então, muito obrigado aí pela tua disponibilidade e eu quero passar aí para a palavra inicial para você também
fazer sua introdução e agradecimentos. Eu que agradeço, meu amigo, esse convite. Agora, depois de ter, como você disse, uma aula com o nosso amigo Luiz Felipe, eu diria para esses... Já estou vendo aqui que nós temos mais de 1.350.000 com a gente nesse momento, né? Exatamente, perto disso. Vai bater recorde essa live. Inclusive, eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do professor e amigo querido Rony Charles, que mora lá em João Pessoa, perto da melhor praia do mundo, que é a Praia do Coqueirinho. Né? Bom, dito isso, meu amigo, a gente vinha que nem a curva do Covid. O Luiz Felipe foi lá em cima, agora é só decadência. Não, acho que não. Mas é bom preparar o terreno, porque o nível foi muito alto. O Luiz Felipe, Tá certo. Ele foi igual final de Copa. Ele defendeu, atacou, fez o gol, pegou a bola, 1, 2, 3, 4-0. Agora é contigo. Tá certo. Bom, meu amigo, a mim coube falar de antecipação de pagamento, não é? A medida provisória 961, ela, a meu ver, não traz nenhuma inovação no sentido de alguém poderia equivocadamente interpretar, não é? Que o pagamento antecipado agora está liberado, não é? Na minha opinião, seria uma interpretação equivocada. Na lei de licitações e contratos, o pagamento antecipado ele é admitido. Não podemos dizer que seja proibido. Tanto é que o artigo 15, inciso 3, por exemplo, quando trata de compras públicas, ele diz que a administração deve adotar, não é, os mesmos parâmetros, critérios de mercado. Por exemplo, uma aquisição de um determinado produto em que a prática de mercado é o pagamento antecipado, como, por exemplo, quando você assina um software, né? um aplicativo desse aí qualquer, um programa de computador, normalmente, isso, você faz um pagamento antecipado, é a prática de mercado. Não se proíbe o pagamento antecipado, mas a lei ela exige certas cautelas, né? Desconto, garantia. E agora, com a medida provisória 961, nós não podemos dizer que está liberado, meu amigo. Né? A lei ela impõe pressupostos a serem, digamos assim, observados, a serem atendidos, o pagamento direto, o pagamento antecipado, melhor dizendo. Né? Sim. Que pressupostos seriam esses? No inciso 2 do artigo 1º, a medida provisória ela coloca duas condições, né, para se prever no edital, no instrumento de contratação direta, o pagamento antecipado. Uma das duas condições a administração vai ter que atender para prever o pagamento antecipado. A primeira é que o pagamento antecipado ele represente o que a medida provisória chama de condição indispensável para obter o bem ou o serviço. Então, essa questão aqui é interessante. Uma condição indispensável para a obtenção de um bem é fácil de todo mundo compreender, não é? Por exemplo, a gente vê todo dia aí, tá vendo no noticiário, se você não pagar antecipadamente, você não vai conseguir um respirador, não é? E aí, então, tem sido... É fácil, né, de todos compreenderem isso aí, até de justificar. Agora, condição indispensável para assegurar a prestação do serviço pode ser algo de maior dificuldade de compreensão para alguns. Nós poderíamos dizer, né, penso eu, que você tem na prestação de vários serviços a necessidade de aplicação de insumos, não é? E aí, então, pode ser imprescindível para prestar esse serviço a aquisição de um determinado insumo, que no mercado, em virtude das condições atuais, não é? A aquisição com pagamento antecipado, né, junto ao fornecedor, seria imprescindível para a obtenção daquele insumo, para limpar um hospital, um produto de limpeza qualquer especializado, um equipamento de proteção individual, percebe? Pré-requisito para poder fazer o serviço. Exatamente. Então, para prever-se o pagamento antecipado numa contratação aqui nos termos da medida provisória 961, o primeiro requisito seria esse.
é uma condição indispensável para a aquisição junto ao mercado daquele bem ou para a prestação do serviço que você quer contratar. Essa é o primeiro pressuposto ou requisito que a medida provisória ela coloca. O segundo é que o pagamento antecipado ele permita uma economia de recursos para a administração. Agora, meu amigo, perceba o seguinte, ou um ou o outro, né, pressuposto sendo atendido, autoriza a opção pelo pagamento antecipado. Agora, se você me permite, eu gostaria de fazer aqui uma ponderação sobre essa questão de propiciar uma significativa economia de recursos. Olha, como o pagamento antecipado ele é uma medida de exceção, precisa ser devidamente justificado, não é? Ninguém pode defender que agora, por conta da pandemia, eu não preciso justificar. Basta dizer, olha, estamos num momento difícil, está justificado. Não é? A administração precisa reunir elementos, ainda que, né, o mínimo que ela puder, né, objetivamente no processo, para fundamentar o pagamento antecipado, porque ele traz um risco maior para a administração, não é verdade? Traz um risco maior. Então precisa... o fornecedor coloca o preço do risco, né, naquele preço. Exatamente. Então a administração precisa se acautelar. E aqui eu gostaria de trazer, né, uma ponderação, até uma reflexão, que essa justificativa aqui no processo de contratação pode trazer um probleminha para o gestor, uma dificuldade. Olha só, a Lei 13.979, ela disciplina contratações para enfrentamento da pandemia, não é? Como o Luiz Felipe já colocou muito bem aqui, a medida provisória 961 não, disciplina para toda contratação dentro do período de calamidade pública que o Congresso reconheceu lá por meio do Decreto Legislativo 6 de 2020. Pois bem, ocorre que, imagina o seguinte, precisamos fazer uma contratação para atender uma necessidade, né, de atendimento, enfrentamento à Covid-19. Lei 13.979. E lá na Lei 13.979, eu posso ter um projeto básico, um termo de referência simplificado, com procedimentos mais expeditos, céleres de pesquisa de preço, e a autoridade pode, inclusive, até dispensar a pesquisa de preço, percebe? Sim. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer uma contratação para enfrentamento da Covid, prevendo o pagamento antecipado, sem fazer pesquisa de preço. Qual é a confiança que o gestor tem de dar esse passo, né? Considerando que o TCU geralmente pega nesse ponto da pesquisa de preço. A dificuldade que eu vejo aqui é o seguinte, olha, eu preciso fundamentar que um dos pressupostos, que é o que a gente está debatendo, é a economia de recursos. O pagamento antecipado vai me proporcionar uma economia de recursos. Então, olha, a menos que eu tenha elementos para dizer, olha, vai ser concedido um desconto a partir do preço ofertado na contratação, maravilha. Agora, fora daí, eu antevejo dificuldades grandes para os gestores fazerem, colacionarem no processo elementos, né, que possam racionalmente demonstrar a presença desse elemento aqui. Olha, e teremos uma economia significativa de recursos sem fazer pesquisa de preço. Fica complicado. Aliás, eu acho que fica meio difícil. Eu acho que vale muito do que o professor Luiz Felipe falou no momento anterior, né? A gente precisa de justificar, ser razoável, porque nem sempre a gente vai conseguir comprovar todos os elementos. Então, quanto mais dados você colocar para a sua tomada de decisão, melhor ali para você inserir um processo, que é um processo realmente mais delicado. A lei traz muitas inovações, nós precisamos de nos adequar, fundamentar e deixar claro, e o processo tem que falar por si só, né, professor? Porque a gente vê muitos escândalos, muitos problemas de corrupção, exatamente já nessa época aí de Covid, mas toda vez que a gente pega, parece que o problema é igual, né? Há uma falta de clareza na metodologia utilizada naquela compra, muitas vezes utiliza-se o rigor metodológico da legislação, mas não se considera o método de como se chegou naquele preço,
Você vê, a gente teve um caso recentemente aí, tanto no governo do Amazonas, no governo do Pará e outros estados também. No Rio de Janeiro. Isso, com polêmicas que envolvem a simples tomada de decisão e um processo administrativo para uma compra de um bem que é, na verdade, para atender uma questão aí de saúde e de calamidade pública. Então, eu acho que realmente faz sentido esse cuidado com a execução do processo, respeitando a legislação que já está em vigor. Essa lei, ela traz, assim, de certa forma, uma novidade, mas eu nem vejo ela tanto como uma inovação, porque muitos desses recursos já estavam pontuados, o Rony Charles fala isso com muita sabedoria, já estavam colocados, de certa forma, numa legislação lateral, né, o próprio RDC e as outras que complementaram o entendimento aí da 3979. Eu aqui fiz 2 perguntas, eu acho que você já basicamente passou por elas aqui, mas eu vou reforçar, de repente tem mais alguma coisa que o pessoal que quer... O pessoal quer perguntar alguma coisa? Ainda tem um ponto, se você me permite, tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa medida provisória, até para fazer uma crítica. Nós até tratamos disso no artigo que nós, Luiz Felipe e eu, elaboramos recentemente. O parágrafo 3º, salvo engano, lá desse artigo 1º, ele proíbe o pagamento antecipado nas contratações de serviços terceirizados, que a medida provisória chama de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, né? Olha, eu particularmente não compreendi o porquê, né, dessa vedação, tá? Provavelmente, quem trabalhou na redação desse dispositivo compreendeu ou compreende que o contrato de terceirização envolve só mão de obra e mais nada, não é? Uhum. Então, eu acho que aqui, se você me permite, temos um tempinho, uns 5 minutos, para eu fazer umas... Temos 5 minutos para a gente já encerrar. Então, eu acho importante fazer aqui traçar uns contornos básicos do contrato de terceirização para chegar nessa minha crítica a esse dispositivo aí, porque, na minha opinião, é possível, é juridicamente possível que você tenha um atendimento a esses pressupostos que nós acabamos de dizer aqui, que autorizam ou autorizariam o pagamento antecipado também de um contrato de terceirização. Então, olha só, o contrato de terceirização, que essa medida provisória, ela chama de contrato de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, é um contrato de prestação de serviços, mas não são serviços, não é um serviço qualquer. É um serviço, eu diria, qualificado, que é o conhecido de todos nós, o serviço de natureza continuada, ou um serviço contínuo, né? É aquele que reúne 2 elementos, a meu ver, que são os mais preponderantes, que levam, né, a qualificação de um serviço como contínuo. É o elemento da essencialidade e da perenidade. Então, não é organização, em virtude dessa essencialidade, uma carência perene dele para atender a sua atividade finalística, realizar a sua missão institucional. Há exemplos que são assim, bastante conhecidos, não controversos. Por exemplo, uma limpeza de um hospital hoje, né, numa situação como nós estamos. Ninguém duvida que é um serviço essencial, né, e perene, logo é um serviço contínuo para aquele hospital público, aquela unidade de pronto atendimento, etc. Maravilha. Perfeito. O serviço contínuo é o primeiro elemento que caracteriza o contrato de terceirização. O segundo é um modo de execução desse serviço. Que modo de execução? Mediante a cessão da mão de obra pela empresa contratada, que a medida provisória chamou de dedicação exclusiva da mão de obra, percebe? Então, a cessão da mão... Eu estou até colocando um comentário aqui que eu gosto de falar nas minhas aulas de terceirização. Eu não sou especialista no tema, mas eu de vez em quando me aventuro. Eu chamo de isso aqui, o professor Silvio Lima que me ensinou. MODE mais SNC. Mão de obra com dedicação exclusiva, mais serviço de natureza continuada. Isso que caracteriza o contrato de terceirização. Está correto? Exatamente. Aí, perfeito. Estou aprendendo. Perfeito. Então, olha só, você tem o objeto contratual,
que é um serviço de natureza continuada. Não é um serviço qualquer, é um serviço de natureza continuada. Você tem, então, o outro elemento que configura o contrato de terceirização, que é o modo de execução desse serviço por exigência da administração contratante. Olha, eu quero uma equipe dedicada. A turma que vai fazer a limpeza aqui desse hospital de campanha que eu construí, por exemplo. Então vai ter que ter a empresa que vier a ser contratada, ela vai ter que disponibilizar a mão de obra para fazer a limpeza, sei lá, durante o horário de funcionamento desse hospital, 24 horas por dia. Então a empresa, ela verifica as suas especificações técnicas, né? As rotinas de execução que você insere no seu projeto base de termo de referência, à luz da legislação trabalhista, ela diz, opa, vou ter que contratar tantas pessoas e eu não vou poder utilizar essa mão de obra em outros projetos meus ou com outros clientes. Eu vou ter que usar aqui de modo, como a medida provisória chama, né, dedicado para prestar esse serviço. Beleza? Então, agora, o que acontece, meu amigo? Você não tem num contrato de terceirização, em muitos contratos de terceirização, você não tem só o elemento mão de obra. Você pode ter, e muitos contratos têm, insumos também, como neste exemplo que eu dei aqui da limpeza de um hospital de campanha. Tem materiais, utensílios, produtos, equipamentos de proteção individual, percebe? E aí a minha crítica que eu faço aqui é a seguinte, ora, por que num contrato de terceirização eu estou proibido de prever um pagamento antecipado se, a partir de pesquisa de mercado, a partir de elementos objetivos que eu reúno, informação que eu coleto no mercado, às vezes passada até pelas empresas, o fornecedor atual que eu tenho, ou o fornecedor com quem eu vou contratar diretamente, enfim, eu reúno informações objetivas colhidas junto ao mercado que me dizem o seguinte, olha, esses equipamentos de proteção individual aqui, ó, que os trabalhadores agora, os prestadores de serviço agora vão ter que utilizar para se paramentar, né, para entrar no hospital, sair do hospital de uma determinada área e que vai ter um consumo elevado, enfim. Junto ao mercado, a aquisição desses insumos, ela é mais econômica, vamos, por exemplo, com pagamento antecipado. Em alguns casos, né, está acontecendo já isso. A empresa ela não consegue adquirir um insumo, senão mediante pagamento antecipado, e por um preço bem maior do que ela vinha adquirindo até aqui. Então, você percebe? Se esses elementos, olha, representam uma condição indispensável para prestar o serviço, se a resposta for positiva, por que não prever o pagamento? Por que não prever o pagamento antecipado em contrato de terceirização? Perfeito. E aqui eu gostaria de frisar, relativamente à parcela relacionada só a insumos. Tá. Ou, por que não prever o pagamento antecipado se, em relação a certos insumos, isso vai permitir uma economia para a administração? Se isso estiver bem documentado e comprovado no processo, maravilha. Por que não permitir o pagamento antecipado? Não vi razões aí objetivas para essa vedação. Tá. Excelente, eu acho que a contribuição é salutar e relevante. Eu queria, até para fechar aqui, que o nosso tempo já se esgotou, dizer que quando a gente fala de serviço de natureza continuada, quando a gente leva isso para a TI, esse é o critério que a gente percebe para saber se a gente vai usar a IN1 tão a fundo ou a IN5 de terceirização, né? Então, fica uma dica aí para quem quer navegar pelo tema de contratações. Professor, o nosso assunto não chega ao fim, mas o nosso tempo sim. Em 5 minutos eu já tenho uma nova live com o professor Luciano Reis, que está aqui com a gente. Eu quero imensamente, de coração, agradecer a tua participação, a tua rica contribuição. Sem dúvida, foi um momento que a gente ainda não havia se encontrado e conversado, mas eu fiquei muito feliz com a oportunidade de ter trabalhado com vocês, de ter aprendido aqui um pouco mais e colocado mais um grão nessa jornada do conhecimento. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente compartilha informação, a gente aprende muito mais. Quando a gente dá aula, a gente cresce muito mais. E eu me sinto privilegiado de poder estar ao lado de gigantes como vocês aí do TCU, grandes amigos, para poder aprender. Olha, muito obrigado, foi muito esclarecedor, teu ponto de vista enriqueceu muito, fiz aqui minhas anotações. E esse trabalho do Projeto Café Digital vira futuramente um livro, vira futuramente um podcast.
Esse nosso material vai estar disponibilizado também na internet. Cara, só realmente agradecer e agradecer também a participação de todos aqui que têm participado da nossa série de lives. Eu queria, já encaminhando para você fazer o seu fechamento, eu queria convidar todos para entrarem no nosso grupo de Telegram. Lá, diariamente, eu entrego pílulas do conhecimento sobre compras de tecnologia da informação e outros assuntos correlatos. A gente comenta aí em um diariamente lá. E também, quem tiver interesse, professor, estamos organizando para o final do ano uma missão para o Vale do Silício, para levar servidores públicos para trabalharem com inovação e conhecerem o mindset do ecossistema que mais mudou o mundo nos últimos anos. Então, eu já fui ao Vale do Silício, achei muito interessante e convido vocês, professores, também a se juntarem nesse movimento que mudou meu mindset no ano passado e me transformou num profissional de inovação, não mais somente de tecnologia. E eu acho que a inovação está presente em todos os segmentos, no jurídico, no público, no acadêmico, no técnico. A gente precisa conectar com esse barramento, porque a gente vê o tanto que o Brasil precisa de se conectar mais com esse mundo. Muito obrigado pela sua participação. Passo aí para palavras finais e temos ainda mais 2 minutinhos aí para eu ter um tempo aqui também para beber uma água para começar a live com o Luciano. Ótimo, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a gentileza desse convite. Para mim foi um enorme prazer. Mando um abraço para todos que nos acompanharam e desejo muito sucesso aí a sua excursão para o Vale do Silício. A probabilidade maior é de eu ir para o Vale do Amanhecer. Muito bom, é o caminho. Não? Inclusive, já aproveitando a janela, a Azul Linhas Aéreas tem desenvolvido uma solução em que as pessoas vão viajar com realidade virtual. Essa já é uma realidade. Então, assim, o fato de você não quiser ir numa missão dessa não impede você de conhecer. Então, tá totalmente compreendido. Fique tranquilo. Um abração. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. Eu encerro aqui a nossa live. E quem quiser realmente ter mais informações, pode entrar aqui no meu perfil, que tem um link no final dele para vocês terem acesso a mais informações e materiais. Professores, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Quem quiser, acompanha a live agora com o professor Luciano. Nós vamos falar da Emenda Constitucional 106, aqui mesmo nesse canal. Valeu. Um abraço. Um abraço.